Estoicismo e paciência. Como deixar de se preocupar? Podem parecer palavras vagas, mas em um mundo carregado de ansiedade, de inúmeros estímulos altamente dopaminérgicos, como alcançar a paciência, a calma, a tranquilidade dos estoicos? Como diminuir nossas preocupações? É simples, Marco Aurélio disse. Pare de se preocupar com o que os outros pensam, pare de se preocupar com o que os outros fazem, pare de se preocupar com o que os outros dizem. Complemento com Epiteto. Não são as coisas que nos chateiam, mas a nossa opinião acerca delas. Mas dizer que é simples não quer dizer que seja fácil. De fato, todas as ideias do estoicismo clássico em tese são simples, mas demandam reflexão e aplicação, ainda que gradual, para que consigamos implementá-las em nossas vidas. Hoje te apresentarei um método de 6 comandos que te ajudarão a ter mais paciência, entender a relação entre estoicismo e paciência e caberá a você aplicá-los em seu dia a dia, aplicá-los em sua vida. Para falar sobre estoicismo e paciência, antes de dizer qualquer coisa, precisamos entender que para ter sucesso em qualquer assunto ou objetivo, diferentemente do que imaginamos, não precisamos de algo surpreendente, extremamente diferenciado, mas sim aplicar, seguir conceitos simples, até triviais, mas com constância, como hábitos permanentes. E para isso é necessário entender que melhorias advêm de humildade. É impossível aprender algo que você acha que já sabe, afirmava Epiteto. Essa é a forma que ele descreveu o ego. Ego nada mais é do que a maneira como nos vemos, como nos enxergamos perante terceiros e é bem comum termos ego insuflados. Aliás, quando nos vemos em situação de inferioridade, dado o nosso ego, não raro deixamos de reconhecer o esforço de terceiros e tendemos a resumir isso a dom, a sorte. Porém, por mais que nos digamos isso a nós mesmos, a verdade é qualquer melhoria só será alcançada por meio de nossa humildade em perceber. Angela Duckworth, em seu livro Grit, traduzido ao português como Garra, demonstra exatamente isso. Ela deixa extremamente clara essa correlação, a tendência de resumirmos as coisas a dom, a algum tipo de facilidade milagrosa. Mas que a bem da verdade, nós, seres humanos, somos extremamente parecidos e, talvez, dom, facilidades até existam, mas elas tendem a ser superadas mediante esforço, resiliência e paixão. Esforço e resiliência em se manter fazendo o trivial, o simples, mas com constância. Paixão, porque é necessário manter isso, a constância no longo prazo. Dessa sorte, se você aprecia estoicismo e quer alcançar a paciência estoica, comece colocando a sandália da humildade, entendendo que será necessário começar tendo algum esforço. Compreenda isso e terá dado o primeiro passo. O ambiente te influencia. Algo que tem sido cada vez mais percebido pela humanidade, seja por estudos de neurologistas ou de psicólogos, é a ideia de que o ambiente importa. Mas o que é ambiente? Antes de qualquer coisa, se você está buscando e assistindo a vídeos como esse, saiba, mais um passo já foi dado. Você já está alterando o seu ambiente. Entenda ambiente como estímulos externos. Podem ser atitudes, seus comportamentos, os de seus familiares ou de seus amigos. Dito isso, imagine alguém querendo parar de beber, mas que sempre saía aos finais de semana e se encontrava com os mesmos amigos e bebiam juntos em bares. Essa pessoa, por mais que em seu interno queira parar de beber, não conseguirá se continuar se expondo a esses gatilhos de estar em bar com amigos, bebendo sempre. Aliás, é exatamente assim que funcionam os alcoólicos anônimos. Lá as pessoas trocam os momentos de bebida, de socialização, em bares repletos de bebidas, por uma socialização, uma troca de experiência anti-bebida. Sabe, portanto, que o ambiente externo pode dificultar a conseguir algo desejado pelo seu interno, pela sua mente, pela sua consciência, e também pode ajudar, caso você coloque estímulos positivos. Há uma expressão que diz: diga-me com quem tu andas e te direis quem tu és. Os estoicos, em contrapartida, diziam: você se tornará aquilo que você coloca a sua atenção. Então, se você não faz outra coisa a não ser ficar no celular acompanhando as redes sociais com assuntos sobre determinado nicho, você acabará se tornando e se ambientando naquilo. Se você passa todo o seu tempo livre acompanhando fofocas acerca das celebridades, você não conseguirá se afastar disso. Então,
Se você quer melhorar, conseguir reduzir sua ansiedade, aumentar sua produtividade, busque manter-se conectado a conteúdos como esse, que buscam te melhorar. Esse é um estímulo externo bom para quem quer ter calma, mais paciência. Assim como reunião de pessoas que não bebem pode ser bom para quem quer parar de beber. Se seu objetivo é se manter em uma dieta, melhorar sua saúde, seguir e acompanhar um monte de postagens de conteúdos relacionados a comidas altamente calóricas, dificultará seu processo. Cada postagem servirá como um gatilho para te tirar de um processo que já tende a ser árduo, e torna-se ainda mais se você passa parte do seu tempo jogando contra ele. Da mesma sorte, se você dedica seu tempo a organizar suas coisas, ter uma agenda com seus compromissos, dedicar seu tempo livre a ler, estudar com calma, ler um romance, ouvir uma música calma, praticar atividades físicas, meditação, você estará influenciando seu ambiente e, consequentemente, você poderá influenciar o seu meio, ou seja, os seus amigos, o ambiente dos seus familiares nesse caminho também. Então saiba, o ambiente, o seu ambiente, ele importa, ele te influencia. Você se tornará o que você pensa. Você faz parte de seu ambiente e do ambiente de outras pessoas. Entenda isso e perceba que essa mudança, esse passo, já começou a ser dado assim que você passou a assistir esses tipos de vídeo. Mas, continuar isso virá de você. Melhore seu ambiente e você será um passo mais próximo da paz, da sua qualidade de vida. Isso não quer dizer que você terá que deixar suas amizades, pois, se seus amigos, se sua família realmente gosta de você, eles entenderão essas pequenas mudanças que você fará, pois também querem seu bem. Se desamarre de vinganças. Às vezes as pessoas, inclusive as que amamos, nos machucam. Palavras machucam. Não vou negar isso, mas se apegar à vingança, a problemas, torná-los importantes, ou dar mais atenção do que deveria, pode se tornar seu principal inimigo. Se você conseguir se desvencilhar das coisas que chatearam, que chateiam, você tenderá a ter tomado uma ótima atitude. Esse simples fato te tornará uma pessoa melhor. A dificuldade pode ser vista como uma oportunidade. Marco Aurélio dizia: o impedimento de tomar uma atitude pode se tornar uma atitude. O que está em nosso caminho torna-se o caminho. Ele parte da ideia óbvia de que na vida teremos obstáculos, dificuldades, e acrescenta que os desafios podem ser vistos como oportunidades. Mas e uma pessoa, tendo em vista o que acabamos de falar acerca de vingança, o que devemos fazer em relação às pessoas difíceis que nos causam preocupação? Elas devem ser vistas como oportunidades para demonstrarmos paciência, gentileza, generosidade. Com efeito, demonstrar que ainda há pessoas que pensam no bem comum, fazendo bem, ainda que a pessoa esteja querendo te atingir, te tratar mal. Ainda que não percebamos, nós, inclusive, fomos colocados no mundo por outras pessoas. Sua cidade, seu país, só existe pelo fato de pessoas terem vindo para cá ou terem construído, te deixando isso tudo para ser utilizado. E você, o que deixará para as futuras gerações, aos seus filhos e netos? Saiba lidar com fortes emoções. Ansiedade, preocupações, raiva, medo, todas elas são frutos podres de uma árvore chamada fortes emoções. Esses frutos podres tendem a nos consumir por dentro e piorar as situações, nos tirar a paz, a paciência, nos preocupar em demasia. Todas as coisas que te deixam nervoso, te deixam ansioso, elas em nada melhoram sua vida. Pelo contrário, costumam piorar. Marco Aurélio, por exemplo, disse em suas meditações: as consequências de nossas emoções tendem a ser ainda piores do que as situações que causaram elas. Quando você sente raiva de algo, a consequência pode ser as coisas piorarem. Na mesma sorte, a ansiedade. Mas como lidar com isso? Como lidar com essas emoções que tanto nos preocupam? Não há outra forma, a não ser enfrentá-las. E, se você não consegue sozinho, não pestaneje, busque ajuda. É cientificamente comprovado que situações iguais tendem a ser percebidas de maneira diferente pelas pessoas e isso deveria ser óbvio. Imagine que para um apresentador de espetáculos ou um espectador de TV como o Silvio Santos, falar para 10, 15 pessoas é algo extremamente fácil, comum, ou seja, ele já se adaptou a esse tipo de ansiedade, pois já enfrentou.
ainda que aos poucos. Por outro lado, para outros, falar em uma mesa, apresentar um trabalho, uma planilha, nem que seja para 5, 3 colegas, pode parecer um bicho de 7 cabeças. E como lidar? Enfrentando, demonstrando ao próprio cérebro que não há nada demais naquilo. E repare que, por exemplo, deixar de falar em público, deixar de falar com pessoas tende a ser algo que pode te prejudicar em sua vida. Quer você goste, quer não. E, em algum momento, você terá de lidar com isso. Então lide, busque ajuda. Se tem condições, não pestaneje. Faça inclusive terapia. Se não tem condições, ao menos espere estar te dando caminho, te dando um empurrão em direção à paz. Os estoicos chamavam essas emoções mais fortes de paixões. Hoje, são chamadas de gatilhos, de ansiedade, de nervosismo. Independentemente de como você preferir chamá-las, enfrente-as. Elas não te ajudam, não afastam seus problemas e, sobretudo, tendem a aumentar sua percepção de problemas. Sêneca dizia: nós sofremos mais em imaginação do que na realidade. Saiba, internalize, que quando sentimos medo, nós, primeiro, superestimamos a negatividade de nossas decisões ou atos. E, em segundo, ignoramos completamente o potencial positivo das consequências e os custos da inação. Ainda, nós, animais, ainda que racionais, temos a tendência de sentir medo e sentimos vontade de fugir. Enfrente isso perguntando-se a si mesmo: qual a consequência negativa da minha ação ou inação? Qual o potencial positivo caso eu consiga agir? Não pestaneje. Pergunte-se isso toda vez que o medo te impedir de fazer algo, pois com toda certeza é prejudicial à sua paz, à sua paciência, pois te gera inúmeras preocupações. Antes de adentrar ao próximo tópico, porém, friso: você já está buscando mudar seu ambiente, o que é um ótimo passo. É um ótimo estímulo buscar, assistir esse tipo de vídeo. Dito isso, aproveito para te pedir para se inscrever no canal e, principalmente, deixe seu comentário para que possamos conversar. Por fim, aceite a realidade. Courage Under Fire, ou Coragem sob Fogo, é um livro que conta a experiência real de um piloto de caças da Marinha norte-americana que teve seu avião abatido durante a Guerra do Vietnã. Ele foi capturado e passou vários anos preso. Por muito tempo foi torturado. Antes, porém, dessa situação, ele foi um grande estudioso da filosofia estoica, principalmente sobre as chamadas paixões estoicas, as fortes emoções. Stockdale conta com ampla riqueza de detalhes como utilizou o chamado Manual de Epiteto, ou Enchiridion, para suportar e enfrentar as adversidades. Ele simplesmente aceitou a realidade de que seria torturado por bastante tempo e que, provavelmente, seria mantido preso, se não morto, enquanto não acabasse a guerra. Ele passou 7 anos preso e ele sabia como agiria, o que teria que fazer, como responderia a cada dia de tortura, a cada dia preso. Stockdale é um incrível exemplo de como um homem pode usar o estoicismo para enfrentar, inclusive, cenas brutais e a adversidade total, trazendo consigo, portanto, paz, paciência. Ele, devido à sua atitude, foi considerado um herói. Vale lembrar, ainda, que as coisas não foram muito diferentes para Epiteto, conforme eu abordei nesse vídeo acima. Esses, portanto, foram 6 comandos que eu apresentei a vocês, tendo em vista o estoicismo, para que vocês alcancem a paciência e diminuam as suas preocupações. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, se inscreva no canal e me deixe um comentário. Me indiquem temas de assuntos, até porque nem sempre o que acho interessante será interessante para vocês. Ficam aqui meus agradecimentos, um abraço, até a próxima.